Então, começando oficialmente aí a continuidade da nossa 7ª reunião, que ainda era o capítulo 1 da tese do professor Romero Júnior Venâncio Silva, a crítica da religião em Marx, 1840-1846. A gente foi interrompido na semana passada, então, fazendo a discussão da parte ainda da seção 2, no capítulo 1, no debate sobre a sátira em Luciano e Voltaire, né? A gente havia compreendido como que a análise do Romero Venâncio é ele tentando ver como que o Marx ele vai se apropriar de um determinado debate na sua formação ali de juventude, que vai dar para ele então as bases filosóficas para fazer a crítica da religião na sua obra, né? E a primeira parte a gente discutiu em torno da filosofia grega, que é a base da tese de doutorado, né, do trabalho lá de fim de curso do Marx. E vem então na sequência a questão da sátira, numa leitura que o Romero vai apresentar, de como Marx então vai ler esse debate da sátira em Luciano e Voltaire, mas numa sequência aí dos seus estudos a partir de Hegel, né? Então, a crítica à leitura da história da filosofia do teatro, da história da questão da estética e da filosofia da história em Hegel, que mais ou menos acompanha aí a discussão dessa primeira parte, né? E eu acho que eu não cheguei a falar semana passada, eu já não me lembro mais, eu não fui atrás para rever a gravação. Eu acho que a gente parou exatamente aí, né? Não sei se eu cheguei a falar aqui, acho que sim, acho que eu citei essa parte aqui na página 22, onde ele vai falar da posição conservadora de Hegel em relação a respeito da sátira, né? Ele diz, essa posição conservadora de Hegel no que diz respeito à sátira como desmerecimento das coisas sérias, entre elas a religião, nos remete a uma questão que leva à posição de Marx e da esquerda hegeliana, a saber se não mais existe sátira ou se ela perdeu sentido, e Luciano é tedioso, que diria Hegel das obras de Diderot, Voltaire e outros satíricos e de seus textos corrosivos que ajudaram a explodir a consciência cristã, justamente quando o primeiro momento da Revolução Francesa havia passado. Para os satíricos, tediosa era a seriedade imposta à vida francesa e europeia pela Igreja Católica. Procedimentos estes que só pioraram na contra-revolução piedosa que desejou manter a fé ortodoxa auxiliada pelos saberes através de delações. Então, aí ele vai puxando, né, esse debate que na esquerda hegeliana, que a esquerda hegeliana vai afirmar que é uma dissimulada tese antropocêntrica em Hegel, quer dizer, apesar da posição aparentemente conservadora de Hegel, eles veem em Hegel uma possibilidade de fazer uma crítica ainda antropocêntrica, né, em relação às questões do processo de secularização. Então, aqui seria, entre aspas, ler Hegel contra Hegel, assim fará boa parte da esquerda hegeliana, né? E nesse caso, Feuerbach, Bruno Bauer e outros, né? Em críticas sérias ou satíricas, que procuravam apontar o Hegel bufão, que representavam apontar o Hegel, que representava sobre máscara piedosa a comédia do fim dos deuses, sobretudo da divindade cristã. E aí, nesse caso, interessa totalmente, né? Como a gente já havia comentado, é claro que todo esse debate da religião, ou da possibilidade da crítica da religião, nessas duas chaves, né? Da primeira, de não temer os deuses, e da segunda, de você poder rir dos deuses, né? De você poder fazer graça daquilo, que tudo que está sacralizado, isso abre possibilidades de você questionar a própria sociedade, né? Ali no século XIX do Marx. E aí ele vai citar então alguns trabalhos, né? Vai fazer alguns comentários sobre a obra do Bruno Bauer, mas lá também vai comentar os escritos satíricos de Luciano, lá na página 24, dizendo, desses trabalhos de Luciano, tem 11 diálogos satíricos, que o tema principal é a crítica à religião, desconstruir a seriedade das crenças nos deuses e naquilo que eles pretensamente podem fazer aos humanos. E aí ele vai dar exemplo lá nos textos muito interessantes, que dá vontade de ler, né? A Assembleia dos Deuses e Diálogo dos Mortos,
os deuses seriam humanos, né, demasiadamente humanos, nessa representação satírica, né, nessas obras que o Luciano traz. E os deuses também dependem de certos vícios do mortais, né? Então tem um argumento bastante antropológico disso, né? Nesse sentido que Feuerbach vai aproveitar, né? De você ver nos deuses, na verdade, uma projeção de elementos humanos, né? Então, para o Luciano, segundo aqui o Venâncio, né? E aí vocês observaram que ele está trabalhando com obras, com análise de outros autores, né? Quer dizer, ele está fazendo uma síntese de uma historiografia não, mas de uma bibliografia, né? Que já faz a análise dessas obras, né? Haveria então em Luciano uma denúncia, né? Às crendices religiosas sem fundamento ou com fundamento ideológico de justificar alguma forma de dominação. Então o Hades, né? Que seria lá o inferno, né, dos condenados, representaria também um castigo aos ricos e poderosos que estão ali naquela condição condenados ao trabalho. Então essa crítica do Luciano, segundo aqui a análise que ele traz, ela teria uma longa duração e chegaria ao iluminismo francês e a Marx. Quer dizer, você tentar igualar, tirar a seriedade disso, fazer uma crítica, tirar a seriedade dos deuses, ver nessas elaborações mitológicas elementos de uma certa crítica de igualdade, né, de igualar as pessoas nessa situação de pós-morte. Os ricos, eles sofreriam os mesmos tormentos, ou mais ainda, né? Porque como eles gozaram muito na vida terrena, ao chegar no inferno, no Hades, eles não terem mais esses prazeres, eles seriam igualados aos demais, né? Então lá na página 27 ele faz uma síntese, né? Ele diz a síntese até aqui: em Epicuro temos uma fundamentação crítica filosófica à religião e às suas pretensões. Em Luciano temos uma crítica risonha da pretensão dos deuses de guiar a vida humana e da não seriedade das afirmações religiosas. Assim temos duas maneiras de criticar a religião no âmbito fenomênico, faltando apenas a moderna sátira de Voltaire, também muito presente no estilo e no conteúdo da crítica marxiana. E aí vem uma parte que eu acho bastante importante, né, dessa questão aí do iluminismo, onde ele vai fazer uma síntese de uma série de elementos que compõem a filosofia iluminista. E aí Marne Garrido ficou espertinho, né, fichou direitinho todas essas partes. Fico pegando aqui no pé do Marne, porque eu acho que é importante. Então, o iluminismo aparece aqui numa leitura que também o autor traz na síntese, né, de outros autores, né? A essência crítica, no iluminismo nós teríamos uma essência crítica e uma atitude cética em face da religião. Interessa não apenas a crítica, mas a forma, né? Então, essa influência iluminista nas obras de Marx, não haveria dúvidas entre os especialistas. A crítica marxiana da religião sofre uma forte influência dessa perspectiva iluminista de passar a religião pelo crivo da razão. E aí ele está citando o Otto Maduro e o Henrique Lima Vaz, que eu indico para vocês aí ficarem atentos, tá? Naquele mote do Voltaire, execrer la infâmia, né? O cristianismo vivia um processo de crise, de legitimação e de fundamentação durante os séculos 17 e 18. E aí ele vai fazer essa pequena síntese histórica, levando em consideração as situações da pós-reforma, né? Da reforma do Lutero e toda a contra-reforma católica que advém daí, né? Nesses séculos 17 e 18. Ele vai trazer também alguns elementos relacionados às mudanças ideológicas que vão atingir a área das ciências, né, da intelectualidade, da forma como as pessoas, como os cientistas ou intelectuais vão começar a pensar assim, um âmbito de autonomia da pesquisa em relação à autoridade dos dogmas cristãos. E aí ele sintetiza, né, o contexto de Renascimento, Reforma Protestante. Da cultura ocidental, isso é muito importante, me chama muita atenção por conta da pesquisa lá que eu fiz no pós-doutorado, porque nas fontes aparece muito na crítica dos jornais católicos, que é essa questão da quebra da unidade, né? O fato do protestantismo de Lutero ter quebrado a unidade da igreja cristã ocidental
isso daria aí, abriria as portas para todos os outros problemas da modernidade, né, do liberalismo até o comunismo. Então, essa cultura ocidental, essa quebra da cultura ocidental, da unicidade da cultura ocidental, teria sido aí também um elemento de tensionamento. Ele vai citar muito a partir da obra do Ernest Cassirer, né, Filosofia do Iluminismo, e aí ele analisa as obras do Voltaire, Tratado de Metafísica e Cândido. Vocês leram Cândido já na vida? É uma delícia o Cândido, gente. É muito bom. Leia, Marney, ou Matheus, assim, se Matheus não leu ainda. Você morre de dar risada. Você ri até, é super divertido. Então tem 3 ideias aí nessas obras, né? Que é a questão da autonomia, a finalidade humana de nossos atos e a universalidade. Então, resumindo muito, pessoal, porque ali ele vai, né? Ele destrincha bem esse debate, que é um debate bem interessante. Tem aí uma disputa em torno do tema da autoridade. E aí, ó, novamente, Marney, eu acho que é uma coisa que te ajuda bastante na análise lá. Porque a igreja, ela vai insistir muito como que o problemático é exatamente a questão da autoridade que é quebrada. Quer dizer, quando você elimina toda a autoridade, você abre brecha para a anomia social. E você abre a brecha exatamente para aquilo que os governos não querem, que é a revolução. Então, na quebra da unidade, na quebra da autoridade, questionar a autoridade, questionar tudo que é sagrado, você começa a trazer muito realmente para o âmbito humano, para o âmbito das relações políticas, né, econômicas, e aí você permite realmente o mundo de ponta cabeça, né? Então, a autoridade, ela seria natural e não sobrenatural. Então, essa influência é bem forte no jovem Marx, né? Quer dizer, a crítica do céu torna-se a crítica da terra. Então, toda perspectiva sobrenatural da religião torna-se natural, humana e política. Abre aspas, não é mais a autoridade do passado que deve orientar a vida dos homens, mas seu projeto para o futuro. Então, esse tema da emancipação, da autonomia, dos direitos do cidadão, das possibilidades de igualdade, né? De você orientar a vida social a partir dos interesses comuns dos homens e não por conta de uma tradição baseada numa metafísica, né? Isso tem aí o cerne do liberalismo muito forte e da burguesia que está tomando para si esses valores como valores que vão conduzir, né, a sua tomada de poder e o fim do antigo regime. Então isso aí, gente, ó, é um eixo forte para a gente entender esse contexto, né? Aí eu cito lá da página 29 e 30, abre aspas, ainda assim, nada se diz da própria experiência religiosa. Quer dizer, essa crítica da religião continua sendo aquela crítica externa, né? Nem da ideia de transcendência, nem de tal doutrina moral sustentada por uma religião em particular. A crítica visa a estrutura da sociedade, não o conteúdo das crenças. A religião sai do Estado sem, no entanto, abandonar o indivíduo. A grande corrente das luzes não pleiteia o ateísmo, mas a religião natural, o deísmo ou uma de suas numerosas variantes. Então é isso, né? Nesse processo de secularização, que o Weber vai chamar de secularização, e aí que tem toda uma discussão, essa separação da religião, a saída da religião do âmbito público para a vida privada, para o espaço privado, né? Saindo do espaço público, isso vai orientar então as políticas liberais no período, né? Então ainda, segundo o autor, segundo Venâncio, Marx vai radicalizar mais ainda essa posição de Voltaire e vai às últimas consequências de uma crítica sociopolítica da religião. Quer dizer, essa coisa de você ter um deísmo, né? Segundo ainda que Voltaire, a busca da felicidade, então, vai substituir a da salvação. A análise que ele vai fazer da obra do Cândido, eu acho especialmente interessante, né? Tanto pelos comentários da Marilena Chauí que ele vai trazer, mas a própria discussão do problema do mal, que essa é uma grande discussão, que é o problema da teodiceia, né? E lá na análise que ele vai fazer sintética da obra, e ele vai dar o exemplo lá dos personagens, ele vai falar do filósofo Pangloss, que é o mentor, vamos dizer assim, aquele que acompanha o Cândido na sua viagem, né, nas suas peripécias.
ele faz uma piada muito grande com Pangloss, né? Porque ele é como se fosse o filósofo Leibniz. Ele cita isso aqui no texto, né? E Leibniz é o filósofo no século XVIII que cria a palavra teodiceia e que desenvolve essa primeira explicação da justificação divina para o problema do mal no mundo. Então isso é bastante interessante. E no livro lá do Cândido, a Séfora falou que leu já faz um tempo, né? Tem um momento assim que ele faz piada, tipo, existe nariz para poder usar os óculos, né? Há uma mudança da correlação entre causa e efeito, né? E aí eles fazem muitas piadas assim com essa filosofia, é muito engraçado. Mas no final das peripécias todas de Cândido, dessa busca da explicação que ele vai correr no mundo para saber por que existe o mal, né? Acaba sendo, né, ali, aqui segundo a avaliação que o Venâncio vai fazer, com o apoio da Marilena Chauí, um retorno ao trabalho, né? O retorno à terra, o cultivar o jardim, né? Quer dizer, poxa, a gente sofre tanto no mundo, faz tanta coisa, para que tudo isso, né? E aí no final termina o livro Cândido plantando batatas, né? Vai plantar batata, né? Vai cuidar do seu jardim. É quase que nem aquela piada que hoje em dia o pessoal, né? Você tá com drama aí, vai capinar um lote, né? Vai fazer uma tarefa e vai limpar a casa, porque as suas crises existenciais, elas vão passar, né? Então essa crítica dessa questão aí da sátira, né, aqui no encerramento desse item, né, a sátira teria essa capacidade de nos trazer para a terra das contingências e nesse sentido abrir o caminho para uma análise da religião não metafísica. Quer dizer, assim, essas questões que são questões existenciais que a gente não resolveria, pelo menos não no âmbito do debate que está apresentado aqui, porque a razão ela vai ter uma preeminência, né? Você não vai usar mais a explicação metafísica, você precisa usar a razão, você precisa usar a experiência, você tem que estar aqui nesse mundo material. Então há um limite, obviamente, daquilo que esse mundo material, essa experiência, essa razão, ela é capaz de alcançar. E aí você retoma para essa vida, talvez aqui um tanto idealizada do que seria, né, esse trabalhar a terra. E aí a gente vê como que esse debate aqui, na forma como ele é apresentado, ela ainda também tem limites. Porque para Marx não adianta só eu ir plantar batatas, né? Eu vou ter que fazer toda a crítica de por que planta-se batatas de tal e qual forma e tal e qual situação, né? Mas aí o outro eixo no capítulo, que vai ser o ponto 3 e o ponto mais denso, vocês podem me interromper em qualquer momento, pessoal, por favor, que é Hegel e Feuerbach, né? Então, o lugar da crítica alemã da religião nesse segmento aqui. Então, assim, retomando um pouco a ideia, né? Lembrando, gente, o que o Romero Venâncio propõe aqui é fazer uma leitura da leitura que Marx fez. Então, é como que Marx está se apropriando de uma determinada leitura para poder fazer a sua crítica da religião, porque ele quer provar na sua tese que a crítica da religião em Marx, ela não é panfletária ou, né, uma crítica superficial, que ela está conectada aí a todo um debate anterior, que está conectado a um contexto, e que o Marx ele vai então se apropriar dessa crítica de uma determinada forma. Então ele vai começar lá esse ponto. Oi, Aninha, boa tarde. 1.3 boa tarde, pessoal. Afirmando então que o Hegel e Feuerbach são as influências mais marcantes na obra inicial de Marx, né? Então Hegel e a esquerda hegeliana, é impossível para esse pessoal, então nesse contexto aqui do Marx, não travar o debate, principalmente com a religião cristã. Então a gente já havia também feito esse comentário, né? De como que a experiência histórica concreta ali da religião na Alemanha, ali na Prússia, para o Marx e para o Engels também, de uma certa forma, são questões que eles estão debatendo junto com essa esquerda hegeliana. Então, aqui, né, ainda diz o Romero Venâncio, ele vai se propor, então, a fazer uma leitura da religião em Hegel com interesses marxianos. Ele não vai esgotar o debate da religião em Hegel.
E aí a gente agradece, porque, assim, né, é denso. Eu vou tentar aqui resumir, gente, a partir do meu fichamentozinho, como eu havia falado para vocês. É um fichamento que ficou grande. Eu sei que eu tô indo, assim, bem minucioso no texto. Mas, assim, vocês me interrompam, por favor, tá? Pra contribuir nessa coisa aqui, senão eu vou ficar só eu aqui meio que mastigando, tentando mastigar esse negócio, tá? Importante a gente avançar aqui no debate. Bem, ele está usando, para poder fazer então esse mais ou menos um resumo dessa leitura da religião em Hegel, a obra do Marcelo Aquino, que ele vai citar bastante. E aí ele começa afirmando, né, falando desse conceito da religião em Hegel, abre aspas, a lógica e a filosofia do espírito se entrelaçam mutuamente, formando a teoria principal que suporta a filosofia da religião em Hegel. Então, gente, a gente tem que lembrar que o Hegel, ao falar de religião, ele está falando da religião dentro do seu sistema filosófico. E dentro do seu sistema filosófico há uma forma de entender todas essas questões. Então, é aí que está, né, o negócio. Então, em Hegel, a religião seria um momento do espírito. Ele está usando aqui a obra do Manfredo Oliveira, um ensaio sobre Hegel e o cristianismo. Abre aspas. O interesse de Hegel pela religião é marcado desde o princípio pelo interesse na solução do problema da emancipação do homem, que Hegel, com a Ilustração, reconhece ser o problema fundamental da sociedade moderna. Então, essa aqui é o pressuposto, tá? Então, esse tema central da liberdade, da emancipação humana, ele é um tema que persegue esses iluministas, porque como a gente viu já ali no debate com Voltaire, né, é aquilo, é você ter autonomia. É a gente não precisar tanto assim dos deuses para poder viver a nossa vida, é você usar a razão. Quer dizer, o Hegel, ele pressupõe que a filosofia, o conhecimento filosófico, ele é um conhecimento emancipador também, tá? Mas, no Hegel, a religião, ela entra no esquema das coisas todas, porque o sistema hegeliano, ele quer explicar tudo. Ele busca fazer essa explicação total, né? Totalizante, assim, vamos dizer, tem que explicar tudo. Então, abre aspas. Aqui nesse ponto, Marx também tem posição contrária a Hegel. A relação entre religião e emancipação em Marx se dará num outro patamar de discussão, que é o tratamento da religião como fenômeno e não como momento do espírito. Então, vejam, em Hegel, esse espírito, o espírito absoluto, ele tem agência, ele age. Para Marx, isso não existe abstratamente, metafisicamente. Então, os nossos problemas, às vezes, começam a pirar exatamente aqui, tá? Então, para Marx, aqui, segundo a leitura que ele vai fazer, o ponto fraco da posição crítica de Hegel sobre a religião é exatamente essa dimensão especulativa. O grande eixo em Hegel da questão da liberdade seria eliminar a alteridade e a diferença, num sentido absoluto. Então, a grande liberdade, a liberdade real, seria quando não houvesse mais diferença. Porque é o espírito absoluto buscando conhecer-se a si mesmo. Né? Então, você não teria mais diferença, você teria, de fato, a liberdade. A concretização do infinito seria a efetivação de uma vida total e plena sem a presença da alteridade e da exclusão. Isso está lá na página 37. E aí vem uma outra citação, gente, grande aqui. Abre aspas. A tese é esta, ele tenta sintetizar. O sujeito da liberdade hegeliana não é nem um indivíduo, nem um conjunto deles, hipótese complicadíssima para um pensamento como o de Marx, porque o pensamento marxista é materialista e o pensamento hegeliano é idealista. O conceito de liberdade vincula-se no pensamento de Hegel com o de conceito. Conceito com C maiúsculo. Na medida em que a realização daquela somente se torna possível através deste. Então, liberdade, o conceitozinho de liberdade com C minúsculo, tá? Vincula-se no pensamento de Hegel com conceito com C maiúsculo. Ora, o que está implicado no conceito de conceito é o fato de não ser a verdade um objeto,
ou dela não se apresentar como algo exterior ao sujeito cognoscente e de cuja apreensão o conhecimento fosse expressão acabada. É justamente o conceito efetivado ou a verdade o equivalente da realização plena da liberdade do espírito. Somente esse último, enquanto tem a si mesmo como o outro diante de si, pode pretender suprassumir a suposta intransponibilidade da alteridade de um objeto de conhecimento e forjar a liberdade absoluta. Então, espírito, conceito e liberdade são termos que se sobrepõem no hegelianismo. Até Séfora até desligou a câmera. Ok, aí, gente, por favor, contribuam. Porque, assim, vejam que ele usa até o Paulo Menezes para tentar ajudar aqui a explicar e tenta fazer uma síntese, porque é complexo. Tem a ver com a estrutura da lógica em Hegel, tem a ver exatamente com a fenomenologia do espírito. Então, esse espírito absoluto que busca se conhecer, nesse processo de conhecer, ele se multiplica. A multiplicação cria alteridade, cria o outro, cria o diferente, cria o não reconhecimento. E aí, a busca do espírito é tentar juntar de novo essas diferenças. Então, é tese, antítese, síntese, naquele mecanicismo ali da formulazinha, em que você, para alcançar a liberdade plena, você tem que se reconhecer não na diferença, mas na plenitude da igualdade. Aproveitando que a Aninha está aqui, Ana, você não acha que essa concepção hegeliana aí tem umas certas aproximações com a concepção indiana? Oi, professora, eu vou tentar falar um pouquinho. Eu estou aqui porque, na verdade, eu não estou trabalhando, porque eu fui positivada com Covid. Hoje eu fiz o teste. Oh, meu bem, melhoras. Obrigada. Você tomou todas as vacinas, né? Tomei. Então. Todas não, faltou uma. Eu vou tomar quando os sintomas saírem, né? Então, dentro do hinduísmo, tem essa concepção do ponto primal, né? Existe a suprema personalidade, porque, assim como o Hegel falou, eu não li o texto, mas eu entendi um pouco, né? Dessa síntese que peguei agora, mas é bem parecido, sim, porque pelo que ficou difundido, né, principalmente no Ocidente, e o que chegou de conhecimento para a gente, de forma superficial, foi que o hinduísmo seria uma religião politeísta. Então, a gente entende que existem 330 milhões de deuses hindus. Então, nós temos como ter acesso a todo esse conhecimento. Porém, em algumas escrituras antigas, assim como a gente pega o Mahabharata, e dentro do Mahabharata a gente vê o Bhagavad Gita, existe essa apresentação que é feita, né, dentro da escritura, de uma suprema personalidade. Então, chega em comum acordo com o que o Hegel falou aí, né? Existe esse espírito absoluto, porque ele vai se apresentar lá no 10º capítulo do Bhagavad Gita, se a gente pegar, que é Krishna. Em sânscrito, Krishna significa a suprema personalidade de Deus, ou o todo atraente de amor transcendental. Então, por mais que várias escrituras, outras, né, dentro da literatura védica, indiquem essa presença de vários deuses, mas existe sim esse ponto primal que não ficou muito difundido, né, no Ocidente. Então, a gente pensa no hinduísmo, a gente pensa numa religião politeísta, são vários deuses, né, vê Ganesha, que é, acho que o mais difundido, que é aquele da cabeça de elefante, acho que vocês vão se lembrar. Esse ficou mais difundido, né, no Ocidente. Então, tem várias deusas, né, Lakshmi e Sarasvati, que é a deusa do conhecimento, também ficaram difundidas. Mas existe esse ponto, né, de suprema personalidade, que aí dialoga com o Hegel,
E que apesar ele ser esse ponto primal, mas também em algumas escrituras aparece que existe a parte feminina desse ponto principal. É como se ele fosse um ponto, mas ele tivesse duas energias, positiva e negativa, masculina e feminina, que seria Radha, que seria a parte feminina de Deus. E aí ela vai se manifestar também de diversas formas, com as diversas deusas. Assim como Krishna pode aparecer, né, em algumas literaturas como Shiva ou Vishnu, né? Então é um pouco paradoxal mesmo, mas tem dá para dialogar sim com Hegel. Eu acho até importante eu ter entrado, que posso puxar esse gancho também para minha pesquisa, né? Pois é, Obrigada, Ana. professora. Às vezes eu fico pensando isso, assim. Mas, assim, é lógico que na filosofia o pessoal fala: ah, não, nada a ver, a dialética hegeliana é a dialética, né? Porque quando você começa a fazer essa viagem da fenomenologia do espírito, eu, pelo menos, para mim, ressoava muito semelhante a alguns debates na filosofia indiana. Mas assim, eu não sou especialista, né? Até eu estou pedindo aqui para a Ana ajudar a gente, porque às vezes para mim eu estava entendendo melhor Hegel, associando ele à filosofia indiana, mas a gente precisa entender Hegel por Hegel para não dar tilt depois, né? Então, assim, essa associação ela pode ajudar a gente às vezes, mas a gente não pode misturar as coisas, né? E aí, por exemplo, eu não conheço profundamente também nada de Hegel para dizer assim, quais eram as leituras de Hegel, né, o que ele estava lendo, se ele estava lendo Vedanta, alguma coisa, mas enfim. Aí na sequência ainda aqui, na página 37 e 38, então o Venâncio ele vai fazer um esforço de tentar explicar. Professora, desculpa, só uma não, questão, pode falar, meu só bem. para frisar que o Schopenhauer é quem mais dialoga assim com essas questões. É verdade. Schopenhauer. Ele trouxe o debate para a filosofia ocidental, né? Boa lembrança, Ana. Isso mesmo. Que é o debate dos existencialistas, né? O existencialismo, né? Isso, eu vou chamar também ele quando eu for explicar a parte filosófica, né? Certo. Falou, Matheus. Boa aula para ti. Até mais. Então vamos lá. Aí aqui na página 37 e 38 ele vai tentar então explicar um pouco esses momentos do conceito, porque esse conceito com C maiúsculo tem agência, como eu falei, né? Tem movimento. E aí tá a dialética, né? A primeira, imediatidade, que seria indeterminado na sua universalidade. Então, enquanto ele é universal, ele é indeterminado, porque é tudo, abarca tudo, então não tem separação. Eu, tu, né? Eu, o outro, é tudo, né? Segundo, a diversidade, conceito que aparece em uma diversidade de figuras separadas e particulares. Terceiro, identidade do conceito consigo mesmo através do seu outro. Então, eu me conheço conhecendo o outro. Eu me identifico e sei que eu sou porque eu sei que há um outro, né? E ao identificar o eu e o outro, tem um terceiro nós aí. E esse nós, você vai poder, de repente, ampliar na perspectiva. Então, portanto, esses três momentos, eles apresentam um movimento. Então, o conceito com C maiúsculo abandona a sua modalidade imediata e assume a determinação concreta da identidade, mediada pela diferença que nele se estabelece. Então, a partir do momento em que eu percebo que eu sou, se eu sou, é porque tenho algo outro, né? E aí esse algo outro e eu é uma identidade concreta. E essa concretude, ela se daria na existência, tá? Então aqui, abre aspas. Entretanto, citando Menezes, né? O que nos interessa é verificar que a liberdade somente poderá ser adequadamente compreendida quando relacionada com um conceito, com C maiúsculo, que é sujeito, que torna efetivo através do seu movimento dialético interno. Então, vejam, essa diferença é fundamental, pessoal, com Marx. Para o Marx, conceitos, ideias são históricas, são relacionadas com concreto, são experiência humana, são elaborações da cabeça humana. Não é que o pensamento sozinho, metafísico,
né, se pensando sozinho, criou a realidade. Entenderam a diferença aí? Essa diferença é fundamental. Então, o conceito com C maiúsculo é um sujeito. Então, o conceito que é sujeito. Aqui, abre aspas, ele vai falar, né? Escandalosa para o leitor atento dos comentários de Marx, a fenomenologia de Hegel, que é importante para compreender o significado do conceito de religião na obra hegeliana e até onde tal significação pode chegar, e como a crítica marxiana o rejeitou em favor de uma leitura fenomênica histórica e não mais como momento do espírito. A religião não é momento do espírito. A religião é um fenômeno histórico concreto. Beleza? Bem, a dedução aí, né, que equivale à suprassunção entre a diferença de sujeito e objeto, então. Então, para a efetiva realização da liberdade, o conceito com C maiúsculo deve converter o conteúdo dado em um conteúdo posto por ele mesmo. Abre aspas. Isto ainda não garante a reconciliação entre o conceito e o conteúdo que é posto, mas garante que o conteúdo que se apresenta é o próprio conceito, com C maiúsculo, sob outra forma. Isto é, que aquilo que o espírito se depara como um outro é ele mesmo diferenciado de si mesmo. Ou seja, o espírito, eu, tudo, não tem diferenciação. No momento em que falo eu, há um tu, há um outro. E aí, o espírito vai ter que chegar no momento em que ele vai perceber que essa diferenciação não é real, que é o todo. É nesses momentos, Aninha, que eu acho que o negócio chega lá, sabe? É quase como nirvana, assim. Você acabar com as ilusões, sabe? Quebrar a roda do samsara e ver que é tudo ilusão. Assim, essa diferenciação, né? Aí você chega lá no momento do moksha. A reconciliação efetiva se dá quando o conceito com C maiúsculo identifica a si esse conteúdo inicialmente, isto é, quando é posto e reposto. Então, tudo, diferença, tudo de novo. Então, esse movimento, ele dá na concretude da relação das coisas no mundo. Aí vem uma crítica do Hegel a Fichte, aí vai fazer o debate do pensamento romântico alemão, possibilidade de restabelecer a juventude perdida da civilização ocidental, isto é, da possibilidade de uma reconciliação efetiva entre esses opostos, entre alienação entre universal e particular. Veja, gente, isso é interessante por quê? Por que para Hegel isso é uma questão? Porque a grande pergunta deles, a grande pergunta da filosofia moderna, na verdade, antes de Hegel ainda, tem a coisa da questão do Kant, da razão, é da possibilidade da gente conhecer as coisas como elas de fato são. Por que nós humanos não entendemos como as coisas são, como as coisas funcionam? Porque elas não aparecem para nós como elas realmente são. Porque a gente não consegue ver para além das aparências. Esse é o debate, sabe? Então, ao você conseguir observar como isso se dá, é o debate da alienação. Porque esse espírito absoluto, ele se aliena de si. Quando ele não se enxerga, ele não se vê que ele é tudo, ele se vê como diferente, como parte, ele está alienado de si. Vejam como para Marx isso vai ter uma outra coisa. Para o Marx, a alienação é quando a gente está nas relações e a gente não percebe o nosso lugar dentro do âmbito das relações. Quando o trabalhador não vê que ele é explorado, por exemplo, porque ele não entende o papel que ele cumpre dentro do modo de produção e de reprodução da vida. Então ele está alienado, ele aliena de si, ele não enxerga, né? Bem, aí o negócio vai longe, né? Porque ele vai puxar lá uma série de referências, representação na Grécia antiga clássica, vai falar dessa restauração da harmonia perdida, né? Teria avançado em um reconhecimento da especificidade do presente, impossível de se converter em ideal do passado, insuficiência e precariedade da própria liberdade antiga, isso lá na página 40. E aí o pensamento hegeliano que vai se ocupar da religião na estrutura política da polis grega. E o Marx e a esquerda hegeliana, segundo Venâncio, vão radicalizar as posições de Hegel, então, sobre a religião e a política, pensando, obviamente, o cristianismo alemão. Né?
Vocês não querem fazer comentários? Senão eu continuo aqui, feito uma louca. Por enquanto não, professora. Não tá gravando não, né? Tô. Tá? Tá certo. Aí abre aspas de novo, citação da página 40. Nenhuma investigação filosófica sobre o significado da organização política do mundo grego, por exemplo, poderia excluir a religião, a sua religião e vice-versa. Contudo, Hegel não concebe a religião como fator entre outros, e sim como determinante do conteúdo dos demais, como centro de uma roda com relação ao círculo externo, como fundamento a partir do qual emerge a totalidade dos outros aspectos da configuração do espírito de um povo. A religião ela é central. A religião é, portanto, o fundamento que define a especificidade desse espírito particular. A partir dessa posição hegeliana, marcante na perspectiva moderna da religião, uma leitura idealista e elogiosa da religião vem perfilando o debate sobre o significado contemporâneo e o papel da religião hoje. Essa é a crítica que o Venâncio faz, né? Aí ele diz lá que na segunda parte do trabalho ele vai se aprofundar na leitura que o Marx vai fazer, que não a partilha, é claro, dessa perspectiva abstrata e metafísica da religião, né? Bem, aí ele ainda vai debater a preparação teórica para a ideia de Deus, a justificação racional, lá nas páginas 41 e 42. Ele faz referência ao Paulo Arantes, né, que é uma referência importante aí na filosofia, debate de ideia e ideologia. Na ciência filosófica também ele vai trazer a discussão, essa coisa do conceito que surge do acordo entre conceito de conceito, né? O conceito de conceito e sua efetividade. Para a gente isso soa meio estranho no primeiro momento, quando você pensa qual é o conceito de conceito. Mas na verdade é um conceito em conceito. Se você for explicar o que é um conceito, né, você tem que elaborar ali um negócio, né? A palavra ela expressa uma determinada elaboração teórica explicativa sobre alguma coisa, né? Então a consciência de si do espírito, isto é, como a consciência da unidade, da diversidade objetiva e da universalidade abstrata na qual cada determinação foi reduzida a um momento de seu desenvolvimento, a uma simples idealidade. Aí ele vai citar o Paulo Menezes de novo, na lógica interna do Hegel, e isso é uma coisa que todos os especialistas em Marx insistem, que para a gente fazer o debate do Marx, tem que entender que não é só que o Marx está invertendo o Hegel, botando o Hegel de ponta cabeça, né? Ele entra dentro da lógica do Hegel para poder, por dentro da lógica do Hegel, desconstruir o próprio Hegel, ou recolocar os debates do Hegel. Fala, meu querido, por favor. Professora, inclusive é justamente nessa... Estão me ouvindo certinho aqui? Uhum. Inclusive é justamente nessa coisa de entrar na lógica do Hegel que eu lendo e vendo, entendendo o que seria o Hegel, parece que a gente vai sendo possível encontrar em cada termo-chave ali da lógica do Hegel, vai ter um para Marx. Tipo, eu não sei, por exemplo, eu fiquei olhando essa concepção do espírito e imaginando meios de produção. O espírito da época, entende? Que vai determinar, porque Hegel vai dizer ali, ele vai reconhecer um avanço ao longo da história, mas vai ter esse plano ainda da idealização. O espírito da época é meio que aquela força que ao alcançar, sei lá, uma potência máxima, vai ter ali o surgimento da sua antítese, e aí vem essa coisa da síntese, né, e tal. E essa síntese vai passar pelo mesmo processo, até que se chegue a essa compreensão do espírito absoluto, que seria a incorporização do todo, né? E eu fiquei olhando assim, eu disse, em vez de vir essa coisa da tese e antítese, como o espírito ali que vai ter a sua antítese, vem a classe, né? O meio de produção, o espírito da época, isso muda as relações, os modos de produção, como o indivíduo se enxerga ali e tal. E até na finalidade última, o espírito absoluto, a gente encontra também em Marx um equivalente, né, do que seria o fim da exploração e algo totalmente novo, uma sociedade em que o sujeito e os meios de produção, os sujeitos, os proletários se apropriariam dos meios de produção, e aí a gente teria meio que essa coisa, né,
o como é que eu digo, dessa quebra, tipo, o processo alcançou seu ápice. O Era fim esse da ponto que exploração devia. do homem pelo É, homem, né? A é emancipação isso. humana, né? Parece que dá para sair fazendo até uma tabelinha, quase, né? Obviamente que a gente não vai fazer, não é tão simples assim, mas Mas parece que vai essa sim. associação ela não está errada, não. Você tem o movimento da dialética permite exatamente isso. Ele muda o eixo e muda a discussão. Agora, lembrando assim que mesmo com as críticas que o Marx fez a Hegel muito fortes, a vida toda ele leu Hegel. Ele voltava na lógica para fazer a sua produção de conhecimento. Então é aquilo, né? Até eu acho que tem até uma citação do Marx, não sei se na primeira edição do Capital, na segunda, que eu passei para os alunos na turma, que ele fala explicitamente, né, ele pegou de Hegel aquilo que tinha mais potencial revolucionário no método hegeliano. Porque se a gente realmente for aplicar esse método hegeliano nos elementos concretos da vida, você tem uma potencialidade de movimento de liberdade, que é isso que era algo importante ali no século XIX. Por isso que, vamos dizer assim, que a crítica à autoridade, a crítica a esse religioso que controla, né, dessa tradição que tá dada, que mantém as pessoas em lugares sociais que são inamovíveis quase, todo esse potencial de um pensamento que no primeiro momento é liberal, mas que os socialistas e os comunistas vão tomar depois e radicalizar, é isso. Quer dizer, nada é natural. Você não precisa, porque você nasceu miserável, explorado, você vai ter que ser miserável, explorável da vida toda, né? É quebrar toda essa ordem de coisas. Então, aí que tá o perigo, né? E o sujeito como ativo E o sujeito na ativo do processo, exatamente. Hegel ainda fica com essa impressão da coisa vindo de cima e ela sendo um motor ali, a mão invisível que Quase, né? move. Uma invisível. Bem, aí eu acho que eu tô demorando muito, né? Mas vamos aí. Então, esse espírito, lá na página 43, ele vai tentar trazer um pouco de definições, né? Ajudando com o apoio aí do Paulo Menezes, né? Então, o espírito seria o conceito universal que se diferencia de si mesmo para identificar o seu ser com sua consciência enquanto uma singularidade que detém a totalidade da verdade do movimento efetuado em si mesmo. Então, é aquela espiral, né? Que às vezes o pessoal desenha, né? A espiral ascendente. Forma e conteúdo seriam inseparáveis. Então, Deus aqui aparece como espírito, ser que se exterioriza, que se cinge. Essa cisão é essencial para ele, o Deus hegeliano cristão e não acidental, para atingir o ser em si e para si. Ele deve fazer-se outro para retornar a si, a dialética do absoluto em pessoa. Então, o conceito, com C maiúsculo, cria o real. Tá? Eu fiquei pensando o quanto que de repente o Hegel também não teria uma leitura de Santo Agostinho aqui, porque essa coisa desse Deus que se cinge, né, porque é toda a ideia da salvação, né, a vinda do Cristo na Terra é o Cristo como mediador, porque o finito, nós humanos que somos finitos, a gente não consegue alcançar um infinito se não houver uma mediação. E aí Jesus é finito e infinito ao mesmo tempo, porque ele é Deus e homem ao mesmo tempo. E aí permite que o finito nós alcancemos o infinito. Então abre aspas ainda lá na página 44, 45. Até aqui tivemos a intenção de demonstrar o nível de abstração conceitual de que está impregnada a leitura de Hegel, no Ciência da Lógica e a Propedêutica Filosófica, de qualquer fenômeno, inclusive a religião ou Deus. Ao fazermos isso, temos em mente a influência que teve em Marx num primeiro momento de fascínio e num segundo de crítica radical. Sempre insistimos numa coisa: por mais simpatia que tenha Marx pela obra de Hegel e o que ela representa no pensamento alemão, o seu método é mesmo diametralmente oposto ao dele. O conceito de Marx é meio e não fim. E, acima de tudo, o conceito, também é mediado socio-historicamente. Assim, é fácil perceber que, ao analisarem qualquer forma da religião, podem até ter alguns momentos de aproximação, mas com perspectivas metodológicas e conclusões muito diferentes.
E aí ele ainda vai trazer a obra do Hegel, o conceito de religião, el concepto de religión, né? A relação entre ser presente no mundo, o ser aí, e o conceito com C maiúsculo, mediados pelo tempo. Então, na religião, a relação entre religiões históricas, o ser das religiões, né? E o conceito com C maiúsculo de religião propriamente dito. Importante porque no esquema marxiano, o ser e o aparecer de uma religião se confundem quando tratamos de qualquer religião como fenômeno sócio-histórico, né? A gente não separa o ser da religião, esse ser abstrato, né? Que na concepção marxista, tudo isso é determinado absolutamente no tempo e no espaço. Então, recolher o conteúdo das religiões que se manifestam no tempo, articulando-as segundo a ordem de seu aparecimento. A temporalidade seria a única forma de articulação desses diversos conteúdos, respeitar a constituição ontológica própria dos fenômenos históricos. E aí ele vai comentar que uma suposta ciência empírica da religião, uma narrativa que descrevesse cada religião particular e sua relação com as demais, segundo o momento de seu aparecimento no tempo, e aí ele vai até, acho que, pensar Weber, né? Marx e a galera das ciências da religião. Em Hegel é diferente, a diferença entre forma no tempo e forma histórica engendrada pelo conceito. Então Hegel seria, segundo Paulo Arantes, aí um empirismo espiritual. E aí, gente, o negócio ainda vai tão longe, chega na fenomenologia do espírito, as lições de filosofia do Hegel sobre a religião. Eu acho que eu vou dar um pulão aqui, porque, né, tá muita coisa. Deixa eu pegar aqui mais uns elementos. Lá na página 49 ainda, nessa síntese que ele está falando, segundo a perspectiva hegeliana, a religião da magia, né, não se trata dessa forma de consciência de si do homem, nem de que as formas naturais sejam representações como divindades superiores a ele mesmo, como, aliás, o nome religião da natureza parece essencialmente indicar. Porque, assim, essa tentativa de Hegel de fazer um debate mais geral, ele vai tentar classificar as religiões. E aí esse tipo de classificação, que está muito ali, depois no século XIX, isso vai aparecer muito quando as ciências da religião começam a aparecer, né? Uma antropologia, e aí vem o seu Durkheim, o Marne, e a galera toda, Max Miller, né? Antes ali no século XIX, o ramo dourado do Fraser, né? É a galera que vai começar assim, nessas classificações de uma ciência que se organiza, vai pegar do primitivo ao superior, né? Então aqui nessa perspectiva hegeliana ressoa isso, porque a crítica que eles vão fazer aqui é como que no fundo o sistema hegeliano, essa religião, esse conceito religião com C maiúsculo, no fundo ele é uma representação da teologia cristã. Ele é uma transposição da teologia cristã para uma elaboração racional que, no fundo, mantém a ideologia religiosa judaico-cristã. Né? Porque o que vai enquadrar bem? Qual religião que se enquadra bem dentro do sistema hegeliano? É exatamente o cristianismo. Né? Então, lá na página 52... ainda falando aqui, no sentido do desenvolvimento conceitual subsequente à religião da magia, indica então perda gradativa de poder por parte da consciência empírica e a substantivação de uma potência universal autônoma, que é isso, é a passagem do politeísmo para o monoteísmo. Então, se antes os humanos tentam manipular a natureza com a magia, começa a se elaborar uma abstração de que é outra coisa, né? Na medida em que se opera a instituição dessa potência, a universalidade se afastará das determinações particulares da natureza e assumirá uma forma mais adequada a si, isto é, uma forma propriamente universal. Por outro lado, esse mesmo processo significará a supressão da validade incondicional e imediata da vontade particular. Então, não sou eu, mago, que manipulo os poderes da natureza, manipulo os espíritos ou os deuses. Há uma força além de mim, há um Criador universal, absoluto, e eu não tenho vontade, eu sou criatura. Eu não tenho esse poder. Nesse processo ocorrerá a instituição da moralidade propriamente dita, a proporção que desponta a nulidade do desejo subjetivo e a sua negatividade intrínseca a se afirmar o âmbito autônomo do espírito, com E maiúsculo.
Nesse movimento, o universal se universaliza, afirmação bem ao gosto do hegelianismo, e se aprofunda em si, enquanto o particular se torna exterior e puramente natural. Bem, enfim, né? Aí, dando outro pulo aqui, ele vai chegar no Ser Supremo, ele vai até fazer uma citação aqui do Eliade, das diferenças no conceito. Então, lá na página 56, conceito de Deus único e universal para Hegel se vincula diretamente com o da subjetividade na medida em que essa universalidade é indeterminada, ou seja, ela é uma negatividade em si mesma indiferenciada. A subjetividade é o conceito de Deus é exclusivamente a partir dele mesmo, isto é, que Deus é o fundamento exclusivo do ser que ele é. Gente, isso aqui é muito bíblico, né? Não afetado por nada que lhe seja exterior e não submetido a nenhuma circunstância externa. O espírito é a atividade universal e pura que se determina a si mesmo, ou seja, pura subjetividade. O esquema metafísico hegeliano pavimenta o terreno para o seu conceito-chave de absoluto. E aí ele vai fazer as relações lá com a Bíblia, com Gênesis, né? A concepção da origem abstrata conceitual do Deus judaico-cristão, que será um ponto central da discórdia entre Marx e Hegel, entre materialistas e idealistas. Tá fazendo sentido, meu povo? Tá? Eu tô seguindo muito o texto, né? Tá bem assim. Aí eu sempre fico pensando lá no Santo Agostinho, gente. Será que o Hegel leu Santo Agostinho? Deve ter lido. Porque é muito cidade de Deus, cidade dos homens, assim. Muito, né? Então, a construção teórica pode ser conceitualmente lógica, é a crítica que ele vai fazer, né? E não ter nada a ver com a realidade material. Então, vejam que o sistema é bonitinho, funciona direitinho, o conceito, né? Então, a justificativa idealista da religião funciona direitinho, você tem ali os conceitos todos elaborados. E aí, a obra de Marx é a primeira crítica fundamentada a essa perspectiva. A tradição judaico-cristã aparece então como absoluto, é o sujeito, ele se determina livremente, Deus é sujeito e objeto. Como conceito de absoluto, essa pura universalidade e independência do espírito se vincula ao momento posterior do desenvolvimento do conceito, que é o de sua cisão de produzir um outro a partir de si mesmo. Então esse esquema teológico, né, ele estaria aí dentro. Aí ele vai dar várias outras ainda bases nesse debate todo aí, vai fazer algumas referências. Tem uma referência aqui da nota 25, que ele cita o tal de Giacomo Marramal, Céu e Terra, Genealogia da Secularização. Eu marquei essa referência aqui, dessa obra, para indicar para o Marne, mas eu vou indicar também para o Lídio, que está pensando nesse debate da secularização. Tá? Bem, aí chega finalmente o Feuerbach, gente. Aí o Feuerbach... Olha, estamos avançando aqui, mas enfim, vai demorar um pouco ainda, vocês vão aguentar, né? Se quiser, quando a hora que vocês acharem que a reunião deu, vocês avisam. Mas assim, deu 1 hora agora. Querem comentar não? Porque senão eu não paro de falar, gente. Fala alguma coisa aí, né? Antes de a gente passar pro Feuerbach. Séfora não quer falar nada. Fala, Marney. Ah, ela não pode, ela não tá. Eu acho que no caso ali ele vai trazer as referências e tal, fazer essas análises, mas o que era para se entender no caso aí da parte do Hegel é isso mesmo, no caso. Qualquer exploração com maior profundidade é ler a fenomenologia do espírito, né? E você para entender também um pouco. É isso, gente, fenomenologia do espírito na veia. Jesus. Tudo bem, Flor, tô entendendo. Vamos lá. Bem, então vamos chegar no Feuerbach, que vai começar agora a agitar, né? Então o Feuerbach, ele aqui vai ser decisivo para essa crítica antropológica do Marx a Hegel, né? Então, como a gente já discutiu nas outras reuniões, a partir da leitura mesmo da ideologia alemã, o Engels, né, falando do Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Então, essa parte para nós, eu estou pressupondo que ela já está mais fácil, né, de digerir por conta dessas leituras anteriores nossas. Então, quando ele está se referindo aqui à obra, A Essência do Cristianismo, do Feuerbach, para a gente já é mais familiar, né? Então, ele vai mencionar, né, claro, né, a obra A Essência do Cristianismo, de 1841,
Lá na página 69 e 70, ele faz o resumo da trajetória de Feuerbach, né? Então, segundo Feuerbach, Deus foi meu primeiro pensamento, a razão o segundo e o homem o terceiro e último. Linda citação, né? Para botar no epígrafe aí. Então, essa filosofia de Hegel, pelo recurso da abstração, separa o ser de seus predicados. A religião, como alienação, projeta os predicados humanos fora do homem, na imagem de Deus. Uma citação que ele faz aí do Celso Frederico. Aí ele vai comentar a morte de Hegel se deu em 1831. Há uma disputa, então, né, entre os discípulos hegelianos, a direita hegeliana, que vai interpretar o sistema hegeliano como uma realidade consumada, direcionada para a defesa da monarquia prussiana. Então, toda essa abstração, é claro que ela tem a ver diretamente com os contextos históricos, né? Então, não dá para a gente achar que o espírito absoluto está dançando livre ali. Então, fiel defensor dos ideais hegelianos na tentativa de conservar suas tendências. Já a esquerda hegeliana vai assumir a dialética para criticar o Estado prussiano, que não era modernamente racional, né, segundo eles, e vão criticar também o cristianismo alemão. Então, a controvérsia se dá aí, segundo o Venâncio, de Marx até Nietzsche. Ele vai comentar isso, né, lá na página 64, em torno da questão religiosa. Quer dizer, no debate na filosofia, esse assunto vai longe, né? Então, lembrando lá o Nietzsche, não sei o quanto que vocês leram Nietzsche, mas Nietzsche tem a famosa frase, né, Deus está morto, né? Então, imagina o quanto que essa discussão ela rende. Então, há uma divergência fundamental aí, como ele vai mesmo chamar a atenção novamente, entre a esquerda e a direita hegeliana. A direita hegeliana ainda, o pensamento de Hegel é usado para justificar e legitimar um conteúdo doutrinal do cristianismo no âmbito do hegelianismo e tentar um acordo entre religião e filosofia. Já a esquerda, ela substituía inteiramente a religião pela filosofia, negando ao cristianismo qualquer elemento de transcendência e reduzindo a religião de mensagem divina a fato historicamente humano. Então, para Marx, a religião não é razão, e sim representação, redutível a mito, alienação. Então, nosso debate, né? Já em Hegel, ainda idealista abstrato, a ideia de que a religião é também um fato humano, questão de Deus é uma questão do homem. Nega a sobrenaturalidade da razão, da religião e da transcendência divina. Isso aqui ficou meio confuso, gente. Lá na página 64 e 65, eu não sei como vocês leram isso. Eu achei que, não sei se foi a escrita dele que ficou meio confusa, se ele queria dizer Hegel, ele falou Marx, se você queria falar Marx, falou Hegel. Eu achei meio confuso aqui, eu marquei, ó, rever, tá confuso. Quem é que tá falando o que de quem, né? Então, conserva ainda a concepção religiosa e teológica da filosofia como ciência do absoluto. Eu acho que essa é uma concepção hegeliana, né? Não sei se vocês leram essas páginas aí da mesma forma que eu. Se alguém quiser comentar, fica à vontade. Aí, no Feuerbach, ali na Ciência do Cristianismo, ele começa a falar mais da obra, razão e fé, filosofia e teologia, iluminismo e cristianismo são inconciliáveis, no iluminismo, né? O ser absoluto, Deus dos homens, é seu próprio ser, que é a primeira crítica de Marx e Engels à religião, né? Quer dizer, o Deus dos homens é o seu próprio ser. A unidade do infinito e do finito, a unidade se dá no homem, não no absoluto. Então, essa unidade que se busca, ela não está no além, né, na metafísica, mas está nas pessoas. Então, a gente sai da teologia e vai para o campo da antropologia. O ser humano é o ponto de partida dessa nova filosofia. Não é puro pensamento, mas também sua realidade de ser natural, corpóreo e sua integralidade. Então, em Hegel, o pensamento é sujeito e o ser é um predicado do pensamento. Isso aqui é importante, gente. Entendeu? O pensamento é sujeito e o ser é predicado do pensamento. Penso, logo existo. Veja que brilhante, né? É aquela coisa bem Gênesis mesmo, né, na Bíblia. Faça-se a luz. Bum. E a luz se fez. O verbo, a palavra é a potência, né? Então, para Feuerbach, homem é um corpo consciente
com necessidades naturais e sociais. A dialética aí está na relação entre o eu e o tu. Na relação social, todo homem adquire consciência de si e do gênero humano. E é tanto mais ele mesmo, quanto mais essa consciência atua. Esse é o princípio supremo e último da filosofia, é do homem com o homem. Então não é a nossa relação com o transcendente, com Deus, é a nossa relação com nós mesmos. Eu me conheço porque eu conheço o outro homem, o outro ser humano. Então aí no Feuerbach tem um texto dele para a crítica da filosofia de Hegel de 1839, onde ele vai fazer a crítica da lógica de Hegel e do pensamento transcendente, que desse pensamento transcendente nasce a alienação religiosa, né? Então abandonar a Deus, a efetivação dos próprios valores, encarregando de uma missão que cabe ao homem realizar. Então isso a gente já discutiu também, né? Essa essência do cristianismo é isso, é nós projetando em Deus aquilo que é nosso. Então, para Feuerbach, há duas formas de alienação, a abstração e a religião. Homem é ser supremo. O homem que é o ser supremo. Então, voltando aí, vamos da teologia à antropologia. O homem é Deus para o homem. E aí, na página 67, abre aspas, crítica ao papel dogmático exercido pela religião transformou o homem em joguete passível e controlado por ilusões. E aí começa a crítica, né? Mais ainda. Então, a análise crítica, o método redutivo, não tem somente um sentido negativo, mas também provocar uma nova compreensão a respeito da religião e do homem. Desmitologizar a religião para a emancipação humana. Então, a humanização do Deus abstrato em favor de um projeto de emancipação humana. E nesses momentos aqui, gente, é o que eu percebo como que a teologia da libertação, ela faz esse movimento, só que aí, é claro, ainda no sentido religioso. Porque se a fé, para ser fé, ela tem que se concretizar em obras. Então, tudo aquilo que é idealizado como valor do evangelho, do amor ao próximo, do que é esse amor ao próximo, ele tem que se concretizar em ações, né? A divisão do pão, a partilha, tudo isso tem que ser concretizado. E aí, isso representa a emancipação humana, se você realiza o reino de Deus na Terra. Então, essa projeção do que seria esse reino, né? De fartura, de sem morte, sem fome, sem necessidade, sem briga, sem violência, né? Bem, então vai. Fala, meu amor. Isso me lembrou uma fala agora do Lenin, onde ele fala sobre um discurso à juventude comunista, sobre aquela coisa que a gente já falou tal, da formação do homem novo, que é meio que simultâneo, né? Tipo, e ele vai falar justamente isso, no caso, da juventude se unir em prol de benefícios da sua comunidade, tipo, ajuda, caridade, aquela coisa toda assim, tipo, mutirão de auxílio e tal, e que isso estaria ali também nessa troca, né, na formação dessa consciência. Você tem que ter o tino, que tem o mindset ali e tal, mas você parte para ação, mas a ação também vai te mudar a consciência e tal. Parece que é mais essa coisa simultânea, né? Que vai ter nessa abordagem mais materialista. A dialética, ela tá nessa simultaneidade aí, que leva o movimento que leva à transformação, né? E a superação da situação anterior, que é a suprassunção aí. Bem, aí ele vai começar a falar então da presença de Feuerbach em Marx, né? A proposta de Feuerbach: ocorrerá uma transição gradual do idealismo ao materialismo e humanismo ateu, através da redução antropológica da teologia. Ele está citando aqui um tal de Frederico, o que será fundamental, que terá fundamental importância no embate marxiano com o idealismo hegeliano. Ele vai citar aqui uma outra obra, que é a História do Materialismo, do Frederico Lange, de 1974, faz um breve resumo aí da filosofia ocidental. Acho que é uma boa referência aí para quem quiser aprofundar. Vai comentar lá, vai voltar lá no século XVIII, na França, vai para o século XIX na Alemanha,
falando desse materialismo científico que substitui Deus pela razão ou pelo homem. Toda explicação científica é produto do pensamento, é uma corrente que influencia Feuerbach, né? Alguns fatos históricos também ele vai levantar: o avanço progressivo da ciência, a descoberta da história e da historicidade do homem, da sociedade, das ciências e das artes. E aí, se a gente fosse pensar em termos de historiografia, todo o debate alemão em torno da questão da história, né, que aparece bem aí, né, tá na disputa, o Ranke depois, né, a escola metódica do século XIX que vai avançar, e isso é interessante. Aí tem a Revolução Industrial, os problemas econômicos e sociais, né? Abre aspas, nunca na cultura ocidental a religião foi tão atacada quanto no século XIX, fecha aspas. Uma ótima citação para sua dissertação, Marne. Já começar um capítulo com isso, tá? Então esse ateísmo vai aparecer como a negação da negação que nega o homem, né? Sintetizando, o humanismo é a lei da vida e o princípio da atividade em nome do homem vivo, real, concreto. Mais uma citaçãozinha aqui que ajuda, na página 74, abre aspas, mormente foi nesse contexto histórico e cultural que o pensamento feuerbachiano encontrou sua fundamentação. A realidade da época, sua crença no homem como ser supremo. Ah, tudo bem, Aninha, bichinha. Tomara que ela melhore, gente. Ai, essa Covid tá voltando. Voltando nunca foi embora, né? Só que tá pegando de novo. A realidade da época, sua crença no homem como ser supremo, os ideais iluministas e a aspiração pelo novo podem ser consideradas como bases norteadoras de seu pensamento. O homem é concebido por Feuerbach como um ser em relação consigo mesmo, em relação com a comunidade familiar e a comunidade universal. Deste modo, o homem é um ser unido e relacionado à humanidade como sendo esta portadora de sua essência. E nessa perspectiva que se justifica a necessidade da emancipação da consciência e essência genérica, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo destino da humanidade. Bem, ele vai ainda destrinchando mais esses aspectos do pensamento do Feuerbach, mas eu vou dar aqui um outro salto, porque, no fundo, o que acontece? O debate do Feuerbach, a gente já fez essa discussão aqui, ele ainda é um debate que tem um tanto de idealismo, né? Nessa essencialização do cristianismo em si, como se tivesse uma essência própria, o humano como uma essência própria, né? Então, isso são elementos que, na perspectiva do Marx e do Engels, serão limitantes, né? Seriam limites daí da concepção do Feuerbach. Então, lá na página 80 e 81, o autor da essência do cristianismo entende a religião como processo pelo qual o homem objetivou sua essência interior, através de sua transcendência para um ser fora de si, que é Deus, ser único em essência, porque Deus é a essência alienada do homem, suas qualidades são qualidades humanas, que é a tese, segundo aqui o Venâncio, absolutamente fundamental no percurso do jovem Marx e de toda a tradição que se levantará sob tal esquema antropológico do pensamento contemporâneo, né? Então, o segredo da natureza de Deus é o segredo da natureza humana. Então, a consciência de si subjetivada na religião, segundo o Serrão, né? O ser humano que atribui valor aos objetos é a identidade entre sujeito e objeto. Então, aqui, para Feuerbach, o objeto religioso incutido no próprio homem. Marx discorda, lá na página 81. Em Marx, jamais poderá haver um religioso interno à condição humana do mundo, no mundo, já que acreditar nisso seria cair no essencialismo abstrato e ahistórico. Aí, nesse caso, a religião não seria fenômeno. A consciência de Deus é a consciência que o homem tem de si mesmo, o conhecimento que Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento que o homem tem de si mesmo. Então, essa é a concepção de Feuerbach, né? O Feuerbach, segundo aqui a crítica, ele está preso a essa esfera da subjetividade, da autoconsciência, que também a gente já falou aqui. Então, esse esforço em manter como referência a objetividade, né? Para o Marx, isso é um problema, né? Porque o Feuerbach ele permanece preso a essa esfera da autoconsciência e aí ele vai fazer a crítica a isso, né? Então, lá na página, pulando aqui um tantão, porque a gente tá demorando muito isso aqui, gente. Nossa senhora, ainda vai longe.
tem tempo ainda. Mas ele vai citar aqui Marx dizendo que o homem faz a religião não faz o homem. Então esse debate aqui também a gente fez, né? Deixa eu ver aqui, vamos jogar aqui para a questão da alienação, lá na página 100, onde é que é a página 90? Ele está citando aqui o Marx, é a realização fantástica da essência humana, porque a essência humana não possui verdadeira realidade. Então essa aqui é a crítica do Marx ao Feuerbach, né? Por conseguinte, a luta contra a religião é indiretamente a luta contra aquele mundo cujo aroma espiritual é a religião. Então aqui é aquela citação do Marx do Ópio do Povo, que ele pega um trecho para poder comentar lá da crítica da filosofia do direito de Hegel, tá? Então, alienação em Feuerbach. Em Feuerbach, então, alienação, o processo de alienação pelo qual o homem se empobrece para enriquecer Deus não deixa de retornar, embora alterada, à Aufhebung, a suprassunção hegeliana. Deus seria a projeção psicológica e espontânea dos atributos do homem num sujeito fantástico, mero produto da projeção imaginativa. Então, isso é alienação, tá? Porque o homem se aliena e porque constrói a divindade sem se reconhecer nela? Pergunta aí que ele coloca na página 90. Então ele cita aqui do Feuerbach: Deus é o sentimento que o homem tem de si, libertado de qualquer obstáculo, livre, feliz, realizado. E aí depois a gente vai pensar no Nietzsche, né? No super-homem do Nietzsche, as coisas vão fazendo sentido. Onde termina a natureza e começa Deus? Citando ainda Feuerbach. Então, um místico medieval, um poeta metafísico do século XVII, um estranho materialista, Feuerbach permanecerá nesse invólucro místico e ambíguo. Marx, ao mesmo tempo em que foi fortemente influenciado pela essência do cristianismo, foi um dos primeiros a perceber essa ambiguidade de um materialista que ainda se agarra a palavras de caráter metafísico na sua tentativa de criticar o cristianismo da sua época. Bem, eu acho que assim tá bem resumido aí o debate dessa parte. É claro que aí ele vai dando mais exemplos, destrinchando mais, né? Comentando lá na página 95 a questão do ateísmo, que seria uma condição para a emancipação humana, né? Ser ateu. Segundo Marx, a posição de Feuerbach, ela ainda é ahistórica, não necessariamente você precisa ser ateu, né? Mas essa é um debate lá que eles vão ao longo do tempo, tomando de diferentes formas em determinados contextos, né? Então, ainda lá na página 98, alienação religiosa para Feuerbach, porque a razão, por que razão o homem aliena o melhor de si no mundo ilusório? A resposta dele: o homem, verdadeiro ser genérico, que leva em si a imagem da humanidade, ainda não é homem, senão em potência. Para Feuerbach, a oposição entre divino e humano é apenas ilusória. Religião é um momento decisivo para a tomada de consciência de si. E aí, no interessante aqui, seria a percepção do Feuerbach da religião como uma relação, naquela ideia, né? O homem com Deus, a alienação de si, a distinção entre humano e divino, de forma negativa, né? Positivamente, homem com sua essência. Então, gênero, outro ser social humanista, o Deus seria eu e tu. Então, quem é Deus? Nós. Eu e você. Né? Nós. Então, quando a gente pensa, Deus está no meio de vós, né? Na missa fala. Então, seria nós, seríamos Deus. Né? Ele vai citar ainda aqui o Drayton Souza, que vai dizer que a partir da essência do cristianismo elimina-se a ilusão de Deus transcendente, descobre-se a relação essencial, eu e tu. O caráter radical e fundante da experiência do outro. Então, esse humanismo ateu do Feuerbach seria aí o grande questão, né? As religiões são sagradas porque são tradições da primeira consciência, segundo Feuerbach. Então, Feuerbach vai sugerir a filosofia e religião em âmbitos distintos, mas em comunicação. Uma religião autêntica em Feuerbach seria um tipo de ateísmo, um antropoteísmo. Ok? Tudo bem? O conteúdo da religião sobreviveria na moral humana. E aí, para encerrar esse capítulo, né, lá na página 103,
ele vai tentar fazer uma síntese, né, o autor, o Venâncio. Consideramos Feuerbach um grande marco no processo de desenvolvimento da história e filosofia da religião, o que certamente se refletiu no cotidiano da cultura ocidental, mesmo que inconscientemente. Pois, fundamentalmente, o processo crítico de reduzir a teologia à antropologia, que lhe proporcionou o reconhecimento enquanto filósofo de grande importância de sua obra, A Essência do Cristianismo, para toda a chamada esquerda hegeliana, num texto sugestivamente intitulado, do Engels, né? Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Feuerbach representa uma espécie de última pá de cal no idealismo alemão. E fez ainda Marx iniciar seu ensaio sobre a crítica da filosofia do direito de Hegel com a seguinte frase emblemática: no caso da Alemanha, a crítica da religião chegou no essencial ao seu fim, e a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica. Aqui, os comentadores são unânimes em afirmar que é exatamente a crítica de Feuerbach à religião a que Marx está se referindo. Para Marx, no período de 1842 a 44, é na obra de Feuerbach que está o ponto mais alto de uma crítica da religião na cultura alemã. Fecha aspas. Então, para Feuerbach, o iluminismo aí, como princípio, né, a emancipação pela simples transformação da consciência. Então, essa emancipação se daria pela transformação da consciência, o que Marx e os marxistas vão rejeitar. Não adianta só eu ter consciência para conseguir transformar e emancipar o ser humano, né? É preciso transformar as condições de vida concretas das pessoas. É isso, gente, esgotei. Desculpa aí a demora, 2 horas, 1h30, para só conseguir aqui fazer com que o negócio tivesse sentido com o meu fichamento. Eu ouvindo e acompanhando aqui, isso me lembrou que a menina, a Ana, né, que saiu aqui agora, ela falando dos hindus e tal, isso me lembrou os orientalistas ali do século XIX, com a teosofia, Blavatsky e tal, que tem um livro dela que é em forma de pergunta e resposta, chamada A Chave da Teosofia, né? Onde parece que essa crítica materialista à concepção de um Deus que é uma alienação, tipo uma cópia do homem, né? Que aliena-se de si mesmo e projeta, né? Em uma entidade. Parece que ela tem algum efeito, porque quando ela vai definir Deus até para o entrevistador, e eu não sei se foi bem ela mesma que elaborou, como perguntas que ela escutava na época, né, de divulgadora da teosofia, ela coloca justamente isso, que esse Deus, eles não acreditavam. Aí a pergunta é, então vocês são ateus? Ela fala, se por ateus entende-se a não crença em um Deus antropomorfo, e reúne que é uma cópia gigantesca do homem, e que nem tem as suas melhores qualidades, como a capacidade de amar, perdoar e reconhecer o erro, as suas virtudes e tal. Ela falando, se não acreditar nisso é ser ateu, então não, sim, nós somos ateus. E aí parece que ela chega até a falar um pouquinho também dessas críticas do materialismo, como sendo assim, tipo, eles é uma crítica válida, mas assim, ainda o universo ainda é uma emanação divina, e aí pega muito essa coisa do hinduísmo, né? Princípio uno ali, como é que ela falou, esqueci o ponto primal ali. É Brahma. Porque Brahma, ele seria isso, né? O criador, né? O criador, aquele que cria, incriado, que cria a si mesmo. E que se emana em diferentes personalidades, como a Aninha falou. Então você teria Brahma, o criador, Vishnu, que sonha o mundo, que é o mantenedor, e Shiva, o destruidor, que destrói para poder nascer de novo. Então é um processo cósmico eterno, de criação, manutenção, destruição. E esse princípio cósmico eterno que está em constante movimento, os deuses seriam emanações disso. Mas o princípio, pelo menos na tradição budista, é você romper com isso. É reconhecer, o humano reconhecer que, na verdade, ele é parte da divindade, que ele é a divindade. Que não há, que essas diferenças e divisões são ilusões. Aí no Bhagavad Gita que a Ana mencionou, tem uma das canções lá do Divino Mestre, fala isso, né?
quando o Krishna, que na verdade é uma emanação de Vishnu, ele aparece na sua forma universal diante do... Como é que é o carinha lá da luta? Arjuna. Arjuna. Né? E aí o Arjuna fica chocado. Tipo assim, não consigo te ver na sua forma universal, volte à sua forma simplinho, senão não dou conta. Meu humano não consegue, né? Então você vê que você tem essa tradição. Se a gente for pensar em termos assim como historiadores, você vê como é interessante que essas tradições, diferentes tradições culturais, tenham feito essa elaboração toda. Vamos aqui partir do pressuposto do método do materialismo histórico, né? Que isso são representações criadas historicamente, culturalmente pelas sociedades. E essas elaborações, a gente tem que levar em consideração que elas não são simplesmente também só autóctones. É claro que algumas são, mas você tem trocas também. Essas concepções do monoteísmo, quer dizer, no momento em que você tem elaborações de certos monoteísmos, eles surgem em determinados contextos. Então, o monoteísmo que você vai ter no Egito, que vai surgir ali com um camaradinha lá que fez uma reforma, mandou assassinar todos os sacerdotes e falou, não tem mais deuses, é só agora, Deus é só Ra, e eu sou a emanação de Ra no mundo, e é só eu. Eu esqueci como é que é o nome do faraó que fez isso. Que ele fez uma reforma no Egito e virou monoteísta por um tempo. Então você tem isso, você tem essa elaboração dos judeus ali em Israel, né, no contato no mundo greco-romano. Você vai ter essa elaboração na Índia, também numa diversidade muito grande de concepções. E essas coisas elas vão conectando, né? Quer dizer, você tem uma viagem aí dessa galera, porque aqueles lá, o pessoal que diz que Jesus foi na Índia, Jesus foi Brahma, Até né? o Jesus túmulo foi... dele lá. Que o tempo que Jesus ficou sumido nas escrituras, que você não sabe o que foi a vida dele, é porque ele estava lá, foi na Índia, né, conversar com os gurus, né? Mas assim, historicamente o que a gente tem de fato, por exemplo, o rei lá hindu, que agora eu esqueci o nome dele, ele tinha lá na sua corte vários filósofos gregos e até cristãos apareceram por lá, e ele botava a galera para debater com budista, muçulmano, judeu, cristão, lá trocando ideia, né? Tá muito Inclusive, interessante. algumas tradições de mistérios iniciáticas do Ocidente se dizem até descendentes desses ramos, né? De sábios, alguns daquela tradição com os quais Jesus debateu no Egito e tal. E isso Aí que a gente ainda não sabe das tradições africanas, porque você pega ali, você começa a estudar nas tradições da África o Ifá, o oráculo do Ifá, ali na Urubalândia, as relações que tinham com o Egito, na África Central ali também, as concepções do Deus Criador, monoteísta, há um certo monoteísmo africano também. Eu lembro que eu li um artigo onde eu acho que era um antropólogo, ele falava sobre, ele pegava cantos e a partir dos cantos ele dizia, existe aqui os conceitos de trindade, de monoteísmo também, que a senhora coloca aí, que estão presentes nas grandes religiões, mas que já estavam presentes nesses cantos aqui. Então, tipo, é uma camada de... mas aí tem a questão é a galera tenta enfiar a trindade onde que não é trindade também, né? Ele tá comparando, meio que aproximando. Porque a tendência é eles querem aculturar, né? Dizer que tudo que o que é bom de vocês, na verdade, é porque é cristão. Porque no fundo é o Deus cristão aparecendo ali. Porque é isso que eles querem usar para poder converter. Mesma coisa transformar Jesus no grande ancestral, né? Na África as igrejas protestantes e cristãs fizeram isso, né? Já que você tem o culto aos ancestrais, Jesus é o ancestral. Então você tem que cultuar Jesus, que ele é o grande ancestral. Mas enfim, é bastante interessante. É um tipo de debate que a gente, nessa nossa perseguição, pelo menos, né, na perspectiva do materialismo histórico, a gente não pode
perder o fio para entender nessa perspectiva do debate da metafísica da religião. Não é porque a gente, porque você acha que a religião é um fenômeno sócio-histórico, então eu não quero saber do debate da mitologia, né, da metafísica, das concepções de fé. Não, né? Interessa, a gente tem que entender, né? Porque senão você não entende nada também. Você está falando do quê, né? Aí seria tudo a mesma coisa. Toda religião é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é igual. Até no texto dele isso fica bem evidente, né? Mais materialista que seja ali, o pensador trabalhado, mas ele está ali em diálogo com vários outros. Eu achei interessante a proposta aqui, é porque ele foca mais na filosofia. Eu fiquei interessado até na trajetória econômica também do Marx, né? Que é um outro campo aí também do conhecimento dele. Agora, só que ele vai pegar mais na filosofia mesmo, mas é interessante, principalmente quando ele vai pegar a parte de Epicuro. Já entra aí um pouco aí também no capítulo 2. A gente vai fazer o debate depois, tá? Pois é, queridos. Enfim, a Séfora ainda não está podendo falar, né, Séfora? Porque assim, gente, nós nos atrasamos por conta da semana passada, então eu acho que não dá pra gente avançar hoje no capítulo 2, porque eu tinha pensado que de repente daria para avançar um pouquinho, capítulo 2, já começar a crítica da religião em Marx mesmo, que é quando agora ele vai começar a pegar a obra marxiana, que ele separou aqui nessas obras de 1840 a 46, um editorial 179 da Gazeta de Colônia, a tese de doutorado Marx, os manuscritos de Paris, o livro A Questão Judaica, o livro A Sagrada Família e a Ideologia Alemã, né, que o Marx escreveu junto com Engels, esses dois últimos. Mas não dá, a gente avançou aqui, já é 5h30. Então a gente para por aqui, aí na semana que vem a gente tenta dar conta do capítulo 2 e do 3, vamos ver. Porque a gente vai estar encerrando aí também os trabalhos. Eu acho que dá, porque o capítulo 1 foi bem extenso, né? Foi mais de 100 páginas, então foi. Os outros 2 são menores do que um capítulo só, então dá para dar conta de tudo. Então vamos esperar que sim. Beleza? Aí a gente fica combinado assim. Pode ser? Então, beleza. Obrigada, pessoal. Obrigado pela companhia, por vocês não desistirem dessa discussão. E eu entendo aí que os colegas estão com dificuldade, né, de acompanhar sempre, mas a gente vai, pelo menos, cumprir a nossa tarefa aí, desse restinho de ano. Bom descanso para nós. Sextou de novo. Beijinhos. Até logo.